Hoje vocês vão descobrir por que, em um momento crítico, uma pessoa comum pode demonstrar uma força que ela mesma não esperava de si. Como é possível ver o movimento das próprias células sanguíneas diretamente no olho? Por que algumas pessoas, depois de uma cirurgia, começam a perceber ultravioleta? Se é verdade que existe uma bússola escondida no cérebro? Como o corpo sabe desligar a dor? E muitas outras supercapacidades estranhas que já estão incorporadas no seu organismo. Vamos começar pela mais cinematográfica, pelo modo de emergência que só é ativado quando o cérebro decide, ou agora, ou nunca. Número 7. Sobrecarga de adrenalina. Imagine a situação. Um carro cai do macaco. Uma pessoa fica presa embaixo dele. Há pânico ao redor. Não há tempo. E de repente alguém que, na vida normal, mal consegue abrir um pote de pepinos em conserva, corre até o carro e o levanta o suficiente para tirar a vítima. Parece uma cena de filme de super-herói, mas histórias assim realmente aparecem regularmente nas notícias e em explicações populares de ciência. É verdade que aqui é importante não entrar no mundo dos quadrinhos. Normalmente a pessoa não levanta o carro inteiro. Na maioria das vezes, trata-se de erguer um lado, um canto ou parte do peso. Mas mesmo isso em estado normal parece quase impossível. Na literatura popular, isso é chamado de força histérica, mas os cientistas geralmente falam com mais cautela. Isso não é uma habilidade mágica separada, e sim uma manifestação extrema da reação lutar ou fugir. A própria ideia dessa reação foi descrita no início do século XX pelo fisiologista americano Walter Cannon. A britânica escreve que foi justamente Cannon quem formulou o conceito de fight or flight, um estado em que os sistemas nervoso e endócrino preparam o animal ou o ser humano para uma ação brusca diante de uma ameaça. O coração acelera, o sangue vai mais ativamente para os músculos, a respiração muda, e o corpo começa a se comportar como se alguém tivesse apertado um enorme botão vermelho de alarme por dentro. O mais interessante acontece nos músculos e no sistema nervoso. A força de um músculo depende não apenas do seu tamanho, mas também de quantas unidades motoras o cérebro permite ativar ao mesmo tempo. No livro Neuroscience, do NCBI, é explicado que o aumento ou a diminuição do número de unidades motoras ativas muda diretamente a força que o músculo produz. E em uma revisão de Roger Enoka, em 2017, no Journal of Physiology, é dito que a força de contração depende da quantidade de unidades motoras recrutadas e da frequência de seus disparos. Ou seja, você não simplesmente tem músculos. O cérebro tem um controle remoto sobre quantos desses músculos ligar agora mesmo. Na vida comum, esse controle remoto não fica girado no máximo. E isso é bom. Se o cérebro permitisse todos os dias que vocês usassem o corpo inteiro no limite, vocês rapidamente romperiam tendões, lesionariam músculos e transformariam um treino ou o transporte de um sofá em uma missão traumatológica. Por isso, o sistema nervoso normalmente mantém uma margem de segurança. Mas quando a situação parece uma ameaça real à vida, o cérebro pode temporariamente remover parte das limitações. Gordon Lynch, fisiologista da University of Melbourne, explicou a Live Science que, em situações raras de lutar ou fugir, uma pessoa pode acionar mais unidades motoras disponíveis do que normalmente. É isso que cria a sensação de que, por alguns segundos, o corpo ficou mais forte do que deveria. Ao mesmo tempo, a adrenalina e outros hormônios do estresse fazem seu trabalho sujo, mais útil. A Harvard Health descreve a cadeia clássica. O cérebro percebe uma ameaça. O hipotálamo ativa o sistema nervoso simpático. As glândulas suprarrenais liberam epinefrina, ou seja, adrenalina, no sangue. O coração começa a bater mais rápido. A pressão sobe. O sangue entrega oxigênio e combustível aos músculos com mais intensidade. Isso não é força vinda do nada. É o seu organismo redistribuindo urgentemente recursos, como se em um segundo vocês fossem ser comidos ou tivessem que tirar alguém debaixo de um carro. E aqui entra também outro mecanismo importante: a supressão temporária da dor. Em perigo,
o cérebro pode abafar os sinais de dor para que vocês não parem no pior momento possível. Na literatura científica, isso é chamado de Stress-Induced Analgesia, ou seja, analgesia induzida pelo estresse. Em uma revisão de 2011, de Paul Parik e Brian Hammond escreveram que o estresse realmente pode causar uma redução temporária da dor. E nisso participam tanto sistemas opioides quanto não opioides do organismo. Simplificando, o cérebro tem seu próprio kit de primeiros socorros de emergência, e em um momento crítico, pode abri-lo sem a sua permissão. Mas aqui está o ponto importante. Isso não é uma supercapacidade gratuita. Quando o perigo passa, a conta volta. A pessoa pode perceber que está com dor nas costas, músculos rompidos, ligamentos lesionados, ou mãos tremendo como se tivesse acabado de tentar segurar um ônibus caindo. Porque o corpo realmente pôde ultrapassar seus limites seguros habituais. É como acelerar um motor até a zona vermelha. O carro pode entregar mais do que o normal, mas depois não se surpreenda com o cheiro de superaquecimento. Então, a sobrecarga de adrenalina não é um mito no estilo "uma mãe levantou um caminhão com uma mão", mas também não é um botão de quadrinhos para virar o Hulk. É um modo de emergência de sobrevivência. Mais sangue para os músculos, mais ativação nervosa, menos dor, menos reflexão e mais ação. Normalmente, o seu cérebro protege vocês da sua própria força total. Mas se ele decidir que uma vida está em jogo, pode remover a trava de segurança por alguns segundos. E talvez o mais assustador aqui não seja o fato de uma pessoa ter essa força. É o fato de ela só ser ativada quando a situação já está tão ruim que seria melhor vocês nunca precisarem descobrir do que o seu corpo é capaz. Número 6. Visão incorporada das células sanguíneas. Isso soa como uma supercapacidade estranha de ficção científica, mas pode ser testado quase sem equipamento. Em um dia claro, olhem para o céu azul vivo, relaxem o olhar e tentem notar pequenos pontos claros que piscam rapidamente e parecem correr por caminhos sinuosos. Isso não são glitches, não são moscas volantes diante dos olhos, e não é poeira no ar. Muito provavelmente, vocês estão vendo o movimento das próprias células brancas do sangue nos vasos da retina. Isso se chama fenômeno do campo azul, ou fenômeno de Schirer. A Academia Americana de Oftalmologia explica que esses pontos em movimento são criados por células brancas do sangue que passam por vasos minúsculos nos olhos. A luz azul é bem absorvida pelas células vermelhas do sangue, enquanto as células brancas a deixam passar de forma diferente. Por isso, o cérebro as percebe como pequenos pontos claros sobre um fundo azul. Ou seja, vocês literalmente olham para o céu, mas veem não apenas o céu, e sim o movimento microscópico dentro do próprio olho. O mais interessante é que isso não é uma nova lenda da internet. Ainda em 1980, C. E. Riva e B. Petrig publicaram um trabalho no Journal of the Optical Society of America, no qual usaram o fenômeno do campo azul para avaliar a velocidade do sangue nos capilares da retina. E em 1989, S. H. Sinclair e colegas, em Investigative Ophthalmology and Visual Science, investigaram a origem desse fenômeno e confirmaram que ele está ligado aos leucócitos que se movem na rede microvascular macular da retina. É aquele caso raro em que eu vejo pontos estranhos. Não é motivo para pânico, mas um efeito normal do funcionamento do olho. Esses pontos não se movem caoticamente no vazio. Eles repetem os trajetos dos vasos minúsculos da retina. Às vezes, parece que surgem como pequenos flashes, atravessam uma pequena curva e desaparecem. Se vocês prestarem atenção, o movimento pode até parecer ligado ao pulso, porque o fluxo de sangue nos vasos também pulsa. O resultado é uma cena quase impossível. Vocês estão embaixo de um céu comum, e o seu olho se transforma em uma tela viva, na qual é possível ver o movimento da própria microcirculação. É importante não confundir isso com as moscas volantes comuns. As moscas volantes, ou floaters, normalmente parecem fios escuros,
manchas ou minhoquinhas transparentes que flutuam lentamente e ficam para trás em relação ao movimento do olho. Já o fenômeno do campo azul são pontos claros rápidos, especialmente visíveis sobre um fundo azul uniforme. Então, se vocês olham para o céu e veem pequenas faíscas brilhantes correndo rapidamente por rotas curtas, pode ser justamente ele. E há algo estranhamente bonito nisso. Vocês não têm um microscópio verdadeiro no olho, claro, mas têm uma característica óptica que permite perceber de leve o trabalho do próprio sistema imunológico. As células brancas do sangue normalmente são vistas como algo de exames, livros didáticos e laboratórios. Mas aqui, por um segundo, elas se tornam visíveis diretamente no seu campo de visão. Não em um tubo de ensaio, não em uma imagem, mas dentro de vocês. Só que o próximo ponto é ainda mais incomum. Algumas pessoas, depois da remoção do cristalino, começavam a ver uma parte da luz que o olho comum bloqueia de propósito: o ultravioleta. Número 5. Visão ultravioleta secreta. O seu olho não simplesmente olha para o mundo. Ele também o filtra. Dentro do olho existe o cristalino, uma lente transparente que ajuda a focar a luz, mas ao mesmo tempo funciona como óculos de sol incorporados. Ele retém uma parte significativa do ultravioleta para que a luz prejudicial em excesso não chegue mais fundo no olho. Por isso, uma pessoa comum não vê o mundo ultravioleta que, por exemplo, alguns insetos veem. Mas se o cristalino é removido, acontece uma coisa estranha. A condição sem cristalino se chama afaquia. E em algumas pessoas com afaquia, surge a capacidade de perceber o ultravioleta próximo, como um tom incomum esbranquiçado azulado ou violeta. Isso não significa que a pessoa se transforma em uma abelha e vê o mundo dos insetos em toda a sua plenitude. Mas uma parte da luz que o olho comum bloqueia pode começar a chegar à retina. O Guardian, em uma matéria sobre o trabalho de pesquisadores, escreveu diretamente que pessoas sem cristalino relataram a capacidade de ver ultravioleta, porque normalmente é justamente o cristalino que o bloqueia. Um dos exemplos mais famosos é Claude Monet. Ele tinha catarata severa. O cristalino ficava turvo, as cores se distorciam, a visão piorava cada vez mais. Em 1923, Monet passou por uma cirurgia no olho direito, depois da qual o cristalino foi removido. Em um artigo do oftalmologista Alan Gruener, publicado em 2015, é analisado como a catarata e a cirurgia poderiam ter influenciado a paleta de cores de Monet. Antes da operação, a catarata amarelava e escurecia o mundo, e depois da remoção do cristalino, parte da luz de ondas curtas podia ser percebida de outra forma, fazendo com que tons azuis e violetas se tornassem especialmente perceptíveis para ele. E é aqui que surge um detalhe bonito, quase fantástico. O Science History Institute, em uma matéria de 2022, analisou a ideia de que depois da cirurgia, Monet poderia ver alguns tons ultravioleta que pessoas comuns não percebem. Não no sentido de ele ganhou visão de super-herói, mas no sentido de que o olho modificado dele podia deixar passar parte da luz normalmente escondida de nós. Por isso, algumas obras tardias de Monet, com tons mais azuis e violetas, às vezes são discutidas não apenas como escolha artística, mas também como possível marca de uma visão alterada. Mas essa supercapacidade tem um preço desagradável. O ultravioleta não é simplesmente uma tinta bonita a mais no mundo. Ele pode danificar os tecidos do olho. Uma revisão de Françoise Bérard-Cohen e colegas em 2013 destaca que a radiação ultravioleta pode potencialmente prejudicar as estruturas do olho, por isso a proteção contra ela é importante. Os cristalinos artificiais modernos, depois de cirurgia de catarata, geralmente são feitos para filtrar o ultravioleta, porque os médicos não precisam dar a uma pessoa uma visão secreta ao custo de risco extra para a retina. Acontece que uma pessoa teoricamente pode ver um pedacinho do mundo invisível, se o filtro natural do olho desaparecer. Flores podem ter padrões que normalmente ficam escondidos para nós. Objetos brancos podem brilhar de forma mais estranha,
e o mundo pode ganhar um fantasma azul-violeta onde antes não havia nada. Mas isso não é um presente sem consequências. É mais uma falha no sistema de proteção que, por acaso, abre acesso a uma faixa de luz da qual o olho normalmente tenta proteger vocês. Então, a visão ultravioleta em humanos não é magia e nem uma visão completa de abelha. É um efeito raro da óptica alterada do olho. O seu cristalino todos os dias diz silenciosamente ao ultravioleta: você não pode entrar aqui. E quando esse guarda desaparece, pela porta pode se infiltrar uma parte da luz que uma pessoa comum nunca deveria ver. Mas o próximo ponto é ainda mais estranho. Talvez o seu cérebro reaja ao campo magnético da Terra como se houvesse uma bússola escondida dentro dele. Só que a consciência nem suspeita disso. Número 4. Bússola magnética escondida. Isso soa como se agora fosse começar uma propaganda de traje de super-herói. Mas essa ideia tem uma base científica real. Muitos animais usam o campo magnético da Terra para orientação. Aves, tartarugas, peixes, insetos. Eles podem atravessar distâncias enormes e ainda assim encontrar a direção certa, como se tivessem um pequeno navegador escondido dentro de si. E a pergunta mais estranha aqui é: será que nos humanos não restou absolutamente nada desse sistema antigo? Em 2019, Connie Wang, Joseph Kirschvink e seus colegas publicaram na revista iNeuro um estudo no qual verificaram se o cérebro humano reage a mudanças no campo magnético de intensidade terrestre. As pessoas eram colocadas em uma câmara blindada especial, usavam toucas de EEG para registrar a atividade cerebral, e os pesquisadores mudavam discretamente a direção do campo magnético ao redor delas. Os participantes não sentiam, não ouviam e não viam nada. Mas o cérebro de algumas pessoas reagia. Depois de certas rotações do campo magnético, a amplitude das ondas alfa diminuía. E esse efeito geralmente é associado ao processamento de informação sensorial. Ou seja, conscientemente a pessoa não pensava: ah, o campo magnético virou para a esquerda. Ninguém se levantava e dizia: eu sinto o norte. Tudo acontecia abaixo do nível da consciência. É como se na cabeça houvesse um velho sistema de notificações que ainda recebe o sinal, mas não o mostra na tela. O cérebro percebeu a mudança, processou-a, mas não informou nada pessoalmente a vocês. Bem no estilo do organismo, fazer coisas importantes nos bastidores e não pedir a sua opinião. Há também outra parte do mistério: a magnetita. É um mineral magnético que em alguns animais está ligado à orientação no campo magnético. Em 1992, Joseph Kirschvink e colegas publicaram na PNAS um trabalho no qual relataram cristais de magnetita biogênica em tecidos do cérebro humano. No roteiro original, dá para dizer de forma bonita que isso são setas microscópicas de bússola, mas é melhor não exagerar. A presença de magnetita ainda não prova que uma pessoa saiba usá-la como uma ave durante a migração. As partículas existem, mas seu papel exato no cérebro humano ainda é discutido. E é nisso que está toda a intriga. Talvez tenhamos restos de um sistema que um dia poderia ajudar na orientação espacial, mas agora ele funciona em algum porão do cérebro, sem acesso à sua consciência. Talvez um dia ele tenha sido mais útil. Talvez ainda influencie levemente a atividade cerebral. Ou talvez seja apenas um vestígio evolutivo fraco, que já não ajuda vocês a encontrar o carro no estacionamento do shopping. Por isso, não se deve dizer que o ser humano é uma bússola ambulante, no sentido literal. Se tudo fosse tão simples, não olharíamos para o telefone a cada 10 segundos tentando entender para onde ir. Mas o próprio fato de que o cérebro humano pode reagir a mudanças no campo magnético soa quase inacreditável. Dentro de vocês pode haver um antigo sensor de direção que trabalha silenciosamente a vida inteira, mas de forma tão fraca e inconsciente que vocês ainda viram para o lado errado e culpam o Google Maps. E agora, passemos a outra capacidade incorporada. O cérebro pode desligar temporariamente a dor se decidir que, naquele momento, sobreviver é mais importante do que sofrer.
Número 3. Escudo de emergência contra a dor. A dor parece algo direto e honesto. Bateu, dói. Queimou, dói. Quebrou, mais ainda dói. Mas, na verdade, a dor não é simplesmente um sinal vindo do corpo. É uma decisão do cérebro sobre quão alto ligar o alarme. E em uma situação extrema, o cérebro pode fazer uma coisa quase assustadora: abafar a dor para que vocês não parem antes da hora. Imaginem uma pessoa que sofre um acidente, sai do carro, ajuda os outros, corre, grita, age, e depois, no hospital, descobre que tem uma fratura, um corte profundo ou uma lesão séria. Isso não acontece porque a lesão não existia. Ela existia. Só que o cérebro colocou temporariamente a dor em pausa, porque no momento do perigo, a sobrevivência é mais importante que o conforto. Se de forma hipotética, um predador está correndo atrás de vocês, não é vantajoso para o cérebro que vocês se sentem no chão e comecem a avaliar com atenção o quanto é desagradável ter torcido o pé. Na ciência, esse efeito é chamado de Stress-Induced Analgesia, analgesia induzida pelo estresse. Em uma revisão de 2011, de Paul Parik e Brian Hammond, escreveram que o estresse pode causar uma redução temporária da sensibilidade à dor, e nisso participam diferentes sistemas do organismo, incluindo opioides endógenos. Ou seja, o seu cérebro realmente tem sua própria farmácia interna. Ele pode liberar substâncias que, em essência, funcionam de forma parecida com analgésicos, só que são produzidas dentro de vocês. As mais conhecidas dessas substâncias são as endorfinas. Elas se ligam aos receptores opioides e podem reduzir a percepção da dor. Em situações extremas, o organismo não ativa um único interruptor, mas um sistema inteiro. Hormônios do estresse, atenção, medo, mobilização dos músculos, mudança do fluxo sanguíneo e supressão química da dor. Por isso, às vezes uma pessoa continua agindo com uma lesão que, em um ambiente calmo, não conseguiria ignorar nem por 10 segundos. Mas isso não é uma supercapacidade que se possa usar com segurança quando quiser. Quando o perigo passa, o cérebro deixa de segurar a dor do lado de fora. E então tudo volta. Às vezes de repente, às vezes em ondas, às vezes com a sensação de: espera, por que agora está doendo absolutamente tudo? É como pegar um empréstimo do seu eu do futuro. No momento do perigo, o cérebro diz: agora não é hora de pagar. E depois envia a conta com juros. E nisso existe uma lógica dura da evolução. Nossos ancestrais não precisavam sentir perfeitamente cada ferimento durante um ataque, uma caça ou uma fuga. Eles precisavam sobreviver aos próximos minutos. Lidaremos com os danos depois, se houver um depois. Por isso, a analgesia de emergência não é um bug, mas uma função. Só que uma função criada para um mundo em que um atraso de 1 segundo podia significar morte. Então, se vocês ouvem histórias de pessoas que depois de um acidente não sentiam dor, e depois se descobria que tinham ferimentos sérios, isso não é necessariamente exagero. O cérebro realmente sabe desligar parte da sirene da dor quando considera que o incêndio é mais importante que o alarme. Mas o próximo ponto é ainda mais fantástico. Acontece que o cérebro pode ser treinado para receber visão ou audição através de partes completamente diferentes do corpo, por exemplo, pela língua ou pela pele. Número 2. Sensação do invisível. O cérebro é muito mais estranho do que parece. Ele não é tão preso a uma forma específica de receber informação. Para ele, não importa tanto de onde veio o sinal, mas se é possível transformar esse sinal em uma imagem útil do mundo. Se dermos ao cérebro um fluxo compreensível de dados através da pele, da língua ou de vibrações, com o tempo ele pode aprender a percebê-lo quase como um novo sentido. Um dos exemplos mais conhecidos é o dispositivo BrainPort. Suas raízes estão ligadas aos trabalhos do neurobiólogo Paul Bach-y-Rita, que ainda na segunda metade do século XX desenvolvia a ideia de substituição sensorial. O sentido é simples, mas insano. Se os olhos não funcionam,
É possível pegar a imagem de uma câmera e transformá-la em sinais táteis em outra parte do corpo. Por exemplo, na língua. O dispositivo usa uma câmera e depois transmite a informação para uma pequena placa com eletrodos que fica sobre a língua. No começo, isso é sentido como um formigamento estranho, como se a língua tivesse virado uma tela com refrigerante borbulhante. Mas depois do treinamento, o cérebro começa a entender. Determinado padrão de formigamento significa porta, outro significa objeto, um terceiro significa contorno de uma pessoa. Em 2014, no Journal of Visualized Experiments, foi publicado um trabalho sobre o BrainPort, no qual o dispositivo é descrito como um sistema que permite a usuários cegos receber informação visual por meio de estimulação eletrotátil da língua. E a FDA, em 2015, autorizou a comercialização do BrainPort V100 como um dispositivo que ajuda pessoas com cegueira total a se orientar, reconhecer objetos e perceber movimento através de sinais na língua. Ou seja, isso já não é apenas um experimento de olhem, conectamos uma câmera à língua. É uma tecnologia real de substituição sensorial. E isso funciona não porque a língua de repente vira um olho. Quem funciona é o cérebro. Ele aprende a traduzir um novo código em informação espacial. No começo, a pessoa sente apenas formigamentos. Depois começa a entender onde há um obstáculo à sua frente. Depois pode encontrar uma porta, distinguir formas simples, orientar-se em um cômodo. O cérebro como se dissesse, tudo bem, antes isso vinha pelos olhos, agora vem pela língua. Estranho, mas vamos entender. Uma ideia parecida existe também com a audição pela pele. O neurocientista David Eagleman e sua equipe desenvolveram o colete VEST, que transforma som em padrões vibratórios no corpo. Em 2015, Eagleman falou no TED e em publicações científicas sobre a possibilidade de transmitir informação sonora por vibrações, para que o cérebro gradualmente aprendesse a reconhecer esses padrões. Para uma pessoa surda, isso pode se tornar não audição, no sentido habitual, mas um novo canal de informação. Palavras, ritmos e sons se transformam em uma linguagem tátil na pele. O pensamento mais poderoso aqui é que o cérebro potencialmente está pronto para novos sentidos. Teoricamente, é possível transmitir a uma pessoa dados sobre a direção do norte, distância até objetos, luz infravermelha, sinais de Wi-Fi ou qualquer outra coisa, se isso for transformado em um padrão estável que o cérebro consiga aprender. Isso não significa que amanhã todos nós nos tornaremos ciborgues com radar na pele. Mas o princípio já foi provado. O cérebro é capaz de se reorganizar e usar novas entradas, se lhe dermos tempo. Acontece que os seus sentidos não são um sistema rigidamente fechado de 5 itens, como em um livro escolar. São mais como um conjunto de portas às quais o cérebro pode conectar novas fontes de dados. Olhos, ouvidos, pele, língua. Tudo isso são fios diferentes para um processador incrivelmente flexível. E se esse processador recebe um sinal compreensível, ele pode aprender a ver com a língua, ouvir com as costas e, talvez um dia, sentir aquilo que agora para nós é completamente invisível. E agora passemos à última supercapacidade incorporada. O sistema de navegação do cérebro, que todos os dias constrói um mapa do mundo ao seu redor, mesmo quando vocês não abriram o Google Maps. Número 1. GPS incorporado do cérebro. Em algum lugar profundo no seu cérebro, trabalha constantemente um sistema de navegação que vocês usam mesmo quando não pensam nele. Vocês entram em um quarto, desviam da mesa, encontram a porta, voltam para a cama no escuro, lembram o caminho até a loja, entendem onde virar no pátio. Parece que tudo isso é simplesmente orientação. Mas dentro do cérebro, nesse momento, é ativado um mapa inteiro. Um dos principais elementos desse sistema são as células de lugar, ou place cells. Elas foram descobertas pelo neurobiólogo John O'Keefe em 1971, enquanto ele estudava o hipocampo de ratos. Ele descobriu que neurônios individuais se ativam quando o animal está em um determinado lugar do espaço. Ou seja,
Uma célula como se dissesse: estamos aqui. Outra: estamos ali. Uma terceira: este é o canto do quarto. Por essa descoberta, O'Keefe, junto com Muybridge e Edvard Moser, recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2014. Depois, os Moser descobriram outro elemento surpreendente: grid cells, ou células de grade. Elas ficam no córtex entorrinal e se ativam no espaço não aleatoriamente, mas como se seguissem uma grade invisível. Imaginem que o cérebro coloca sobre o mundo uma grade interna de coordenadas, como em um jogo ou em um navegador. As células de lugar dizem onde vocês estão, e as células de grade ajudam a medir o espaço e as distâncias. Juntas, elas transformam o mundo ao redor em um mapa que o cérebro pode usar sem tela, bateria e internet. Mas isso ainda não é tudo. Existem células de direção da cabeça. Elas funcionam como uma bússola interna e se ativam dependendo de para onde sua cabeça está virada. Existem células de borda, que reagem a paredes e obstáculos. Em 2015, na Nature Neuroscience, os pesquisadores Edvard e Muybridge Moser, com colegas, também descreveram as speed cells, células de velocidade, que codificam quão rápido o animal se move. Ou seja, o cérebro não apenas marca "eu estou aqui". Ele calcula: onde estou? Para onde estou olhando? Quão rápido estou me movendo e quais limites existem ao redor? Isso realmente parece um sistema biológico de navegação. O mais estranho é que esse sistema funciona constantemente, mesmo que vocês não pensem nele. Vocês podem andar por um apartamento conhecido no escuro e não bater em cada parede, porque o cérebro já construiu um modelo interno do espaço. Vocês podem lembrar o caminho para uma casa antiga, mesmo que não tenham estado lá por muitos anos. Vocês podem sair de uma loja e ir intuitivamente até o carro. Bem, se o estacionamento não decidiu se transformar em um labirinto de fileiras cinzentas idênticas. Mas a vida moderna torna esse sistema mais preguiçoso. Cada vez mais entregamos a navegação ao telefone. Em vez de memorizar o caminho, seguimos a linha azul. Em vez de construir um mapa do bairro na cabeça, esperamos quando a voz disser: em 100 metros, vire à direita. E há estudos que mostram: orientação ativa e navegação independente estão ligadas ao funcionamento do hipocampo. Por exemplo, o famoso estudo de Eleanor Maguire e colegas em 2000 mostrou que nos taxistas de Londres que precisam memorizar uma enorme quantidade de ruas, a parte posterior do hipocampo era maior do que no grupo de controle. Isso não significa que todo mundo que desligar o GPS vai virar um gênio da navegação, mas mostra: o mapa cerebral é treinado quando realmente precisa trabalhar. Acontece que dentro de vocês já existe um navegador mais antigo do que qualquer smartphone. Ele ajudava nossos ancestrais a encontrar o caminho de volta para casa, lembrar lugares com comida, evitar zonas perigosas e não se perder em um mundo onde não havia placas, mapas, nem carregador para telefone. Hoje ele ainda funciona, só que às vezes o obrigamos a sentar no banco do passageiro enquanto o Google Maps dirige o carro. E é nisso que está o sentido principal de todas essas supercapacidades. A sobrecarga de adrenalina pode, por alguns segundos, remover a trava de segurança do corpo. O fenômeno do campo azul permite ver o movimento das próprias células sanguíneas. A óptica operada do olho pode abrir um pedacinho do ultravioleta. O cérebro pode reagir ao campo magnético, mesmo que vocês não percebam isso. O estresse pode temporariamente silenciar a dor. A substituição sensorial mostra que o cérebro é capaz de ver com a língua e ouvir com a pele. E o GPS incorporado todos os dias constrói um mapa do mundo ao seu redor. O mais surpreendente não é que o ser humano seja fraco sem tecnologias. É que parte das tecnologias já está escondida dentro de nós. Nós apenas raramente as percebemos, porque elas trabalham em silêncio, em segundo plano, sem interfaces bonitas e notificações. Escrevam nos comentários qual capacidade mais surpreendeu vocês. A força de adrenalina, as células sanguíneas nos olhos,
a visão ultravioleta ou o GPS interno. E se quiserem mais análises como esta sobre capacidades estranhas do corpo humano, inscrevam-se. Nos próximos vídeos, haverá ainda mais coisas que soam como ficção científica, até você descobrir que elas já acontecem dentro de você.